Um dia, ela me disse: a minha mãe achava que eu estava sendo agredida de algum jeito, desde quando começou. Eu tinha só 9 anos e, na primeira vez em que acordei chorando, com vergões e hematomas nos braços e nas costas, ela supôs que o namorado dela na época, o Guilherme, tinha feito aquilo. O Guilherme era meio babaca, mas não era mau sujeito e nunca encostou a mão em mim. Ele nem estava lá na noite em que aconteceu. Ela simplesmente se recusava a acreditar no que eu dizia. Olhei para Rebeca e esperei, ansioso. Estávamos namorando havia 6 meses e eu achava que a conhecia bem. Quando ela disse, com uma expressão preocupada, que a gente precisava conversar sobre algo do passado, eu não soube o que pensar. Minha cabeça correu por cenários mirabolantes, envolvendo um ex-namorado voltando à cena ou um relato em prantos sobre anos de adolescência escondida no crack. Racionalmente, eu esperava algo bem mais mundano e nunca imaginei que fosse sobre ela ter sido agredida. Quis abraçá-la, mas também não queria cortar o impulso dela caso precisasse desabafar. Então fiquei quieto, parado, tentando sentir para onde o vento ia. O que de fato aconteceu foi que eu acordei na minha cama numa noite. Era outubro, dia 4, aliás, e havia um homem pequeno e careca parado ao lado da cama. Ele era maior que um anão, ou devo dizer, pessoa com nanismo, sei lá, eu nunca sei. Enfim, ele era muito baixo e largo. Eu não conseguia ver muitos detalhes, só a luz da lua entrando pela janela e brilhando na cabeça careca dele, contornando em prata os pelos faciais espessos. Eu nem cheguei a gritar, só gemi baixinho. Eu ainda estava meio dormindo e meu cérebro, acordando, não sabia o que fazer. Aí ficou tarde. Ele agarrou meu braço e me arrancou da cama para o chão. Começou a me bater com alguma coisa, eu nunca soube o que. Ela engoliu em seco e dava para ver que a lembrança ainda a apavorava. Eu não sei quanto tempo durou, não muito. Ele não disse nada até terminar. Aí se inclinou e sussurrou no meu ouvido: até outubro que vem. Depois disso, ele deu um passo para trás e sumiu nas sombras. Não vi sair pela porta nem pela janela. Ele simplesmente não estava mais lá. Fiquei parada, travada de dor e medo, com receio de que qualquer movimento trouxesse ele de volta. Depois de um tempo, não aguentei mais. Comecei a gritar e a chamar a minha mãe. Ela veio correndo e daí a coisa piorou. Ela não acreditou. Achou que eu estava mentindo por medo de dizer quem me machucou ou inventando para bloquear o que realmente tinha acontecido. Sei lá, a lógica dela não fazia sentido, mas eu sei que ela queria me proteger. Chamaram a polícia, o Guilherme foi interrogado e minha mãe foi investigada pelo Conselho Tutelar e pelos Serviços de Proteção à Criança e à Família. Tudo à toa. Lá pelo Natal, as coisas estavam mais ou menos de volta ao normal. Os lábios de Rebeca tremiam enquanto ela passava a mão pelos cabelos. Exceto que não estavam. Nada estava normal. Não para mim. Eu sabia o que tinha acontecido e sabia o que aquele homem estranho tinha prometido. Passei o ano seguinte temendo a chegada de outubro e, quando chegou, eu não esperei muito. Eu sempre demorava para me trocar depois da aula de educação física e, um dia, fui a última a sair do vestiário. Era a última aula do dia, então eu não estava com muita pressa. Desde o primeiro ataque, eu vivia paranoica e hipervigilante, mas meio que assumia que se o homem voltasse, seria no meu quarto, no meio da noite. Eu estava enganada. Eu já ia sair quando senti um olhar em cima de mim. Levantei o rosto e vi o homem me encarando, o rosto meio oculto pela divisória da cabine em que estava. Senti uma onda de pânico e medo, mas também a sensação de estar presa num pesadelo. Não fazia sentido ele estar ali daquele jeito. Só existia uma porta para entrar e sair, e ele teria que passar por mim para alcançar as cabines. Depois me ocorreu que ele podia ter se escondido ali antes do fim da aula, mas isso também não fechava. Eu e pelo menos mais 2 meninas usamos aquelas cabines depois da educação física e não havia outro lugar para ele se enfiar. Era como se tivesse surgido do nada.
Na hora, tudo isso era um sussurro mal formado no fundo da minha cabeça, incapaz de competir com o estrondo do medo empurrando meu corpo a correr, a fugir. Dei uma última olhada no rosto inexpressivo dele, nos olhos negros, na pele pálida, e corri. Ele me deixou chegar até o meio da quadra antes de saltar nas minhas costas, me derrubando e abrindo meu lábio no tombo. Dessa vez, ele me socou várias vezes nas laterais da cabeça, forte o bastante para me fazer gritar e pro sangue escorrer dos meus ouvidos, mas não a ponto de me matar ou causar danos permanentes. E como antes, depois de alguns segundos, acabou. A única saudação ou despedida, enquanto ficava sobre mim com uma cara de pedra, foi murmurar a mesma frase: até outubro que vem. Amor, eu tenho 29 anos e isso já aconteceu comigo 19 vezes. É sempre o mesmo homem, roupas comuns, normais e um rosto que parece talhado numa pele branca, com olhos de um preto que lembra quartzo. Eu não sei mais o que dizer. Eu posso narrar cada vez que ele me atacou, mas pra quê? Um zumbido estático foi enchendo meus ouvidos enquanto Rebecca contava a história. A minha respiração veio mais rápida, o peito apertado de medo. Não de um homem misterioso que continuava atacando a Rebecca, e sim porque eu sabia que ela devia estar doente de algum jeito. Eu nunca tinha visto delirante nem com problemas mentais reais, mas havia sempre uma sombra nela, uma parte dela que se mantinha fechada. Agora, eu sabia o motivo, mas isso não importava. Ela acreditava e, por hora, eu ia entrar no jogo. Já era 3 de outubro. Quando o dia seguinte chegasse, sem ataque nenhum, eu poderia sugerir que ela procurasse alguém e conseguisse a ajuda de que parecia precisar. Eu a amava, e a ideia de ela viver tantos anos nesse terror, um terror que poderia ter sido evitado se tivesse recebido ajuda antes, me entristecia e me irritava. Eu ia conseguir a ajuda certa para ela, não ia abandoná-la como a mãe e os amigos aparentemente tinham feito ao longo dos anos. Por enquanto, eu precisava agir como se acreditasse. Esse homem, ele envelhece ou sempre tem a mesma aparência? Você faz ideia de quem ou o que ele seja? Ela balançou a cabeça, me observando com cautela. Não, ele sempre aparenta a mesma idade e eu não faço ideia de onde ele vem ou por que vem atrás de mim. Achei que, com o tempo, ele começaria a me machucar mais ou, sei lá, faria algo sexual, mas nunca fez. O pior ferimento que tive foi um punho fraturado aos 12 e algumas costelas contundidas no ano passado. Eu franzi a testa, lembrando que ela já tinha comentado sobre ter machucado as costelas alguns meses antes de a gente se conhecer. Nunca disse como isso aconteceu e eu não perguntei. E como ele te encontra? Você nem mora mais no mesmo lugar, na real, nem tá no mesmo estado. Ela deu de ombros, lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Eu não sei, mas ele sempre me encontra. Quando eu fiz 18, eu fugi. Usei outro nome, não falei com a minha mãe nem com ninguém da minha vida antiga. Trabalhei de garçonete recebendo em dinheiro e estava a uns 500 quilômetros da minha cidade. Ninguém sabia onde eu estava por mais de 6 meses. Aí, um dia, eu estava dentro da câmara fria do restaurante, ouvi a porta fechar atrás de mim e, quando virei, ele estava bem na minha frente. Eu já era uns 30 centímetros mais alta que ele, mas não adiantou. Quando ele terminou, eu voltei e disse ao meu chefe que precisava ir embora, que provavelmente tinha pegado uma virose. Não era uma mentira completa. Meu estômago doía tanto que eu não conseguia comer nem sentar sem gritar até o dia seguinte. Eu franzi a testa. E por que você não contou pra ninguém? Por que não insistiu até achar alguém que acreditasse? Ou alguma forma de provar que isso estava acontecendo? Ela deu uma risada trêmula. Eu tentei, mas câmeras e coisas assim não funcionam perto dele. E ele nunca aparece quando tem outras pessoas por perto. E eu aprendi cedo o que acontece quando você conta. Você ganha aquele olhar. Ela apontou pra mim, o rosto enrijecendo. Aquele olhar que diz que você tá me tratando com condescendência, que acha que eu sou louca, que eu sou uma fudida da cabeça. Eu estendi a mão e segurei de leve o braço dela.
Não, amor, olha, tudo isso soa bizarro, sim. E sendo honesto, eu realmente me preocupo com a possibilidade de ter alguma coisa acontecendo na sua cabeça. Não porque eu não confie em você, mas porque, olha, é muito estranho e difícil de explicar, mesmo que seja verdade. Ela puxou o braço e eu ergui as mãos. Mas eu te amo e confio em você. Então eu vou manter a mente aberta e te ajudar do jeito que você quiser. Eu só te peço que, se não virmos nenhum sinal desse cara hoje à noite, a gente volte a conversar sobre o que isso significa e o que você quer fazer a seguir. Fechado? Ela assentiu e a expressão suavizou um pouco. Tá, fechado, mas relaxa. Eu não sou louca e não acho que vamos esperar muito. Faltam só 3 horas para meia-noite. Embora eu não esperasse invasor nenhum de madrugada, parecia burrice não tentar se preparar. Nem que fosse para mostrar a Rebecca que eu estava levando a sério. Então, conferimos portas e janelas 2 vezes e nos instalamos na sala. Havia só uma passagem de entrada e saída e, sentados juntos no sofá, os dois tinham boa visão caso alguém tentasse entrar. Pela hora seguinte, ficamos de mãos dadas enquanto elas apiavam os canais da TV. Tinha começado o mês de Halloween, mas a minha ideia inicial de sugerir filmes de terror parecia péssima agora. E isso ficou claro pela velocidade com que ela passava batido por canais com monstros ou assassinos atormentando vítimas indefesas. Antes de a gente se acomodar, eu tinha arrumado armas improvisadas para nós dois. A princípio, eu ia dar a ela uma faca grande da cozinha, mas, e me odiei um pouco por pensar nisso, me veio um flash dela decidir de repente que eu era o agressor e me esfaquear até a morte. Então, eu fiquei com a faca e entreguei a ela um martelo pequeno, imaginando que eu aguentaria melhor uma martelada do que uma facada no estômago. Parece que eu estava com medo dela, mas eu não estava. Eu confiava nela e não achava de verdade que pudesse me ferir. Eu só não sabia com o que eu estava lidando e queria evitar um acidente grave. No começo, eu estava em alerta, mas conforme os minutos se arrastavam, o sono veio. Olhei para Rebecca. Ela seguia desperta. A cada poucos minutos, lançava um olhar para as janelas ou varria o cômodo como quem busca sinal do homem estranho, espreitando algum canto escuro. Apertei a mão dela e tentei focar no que estava passando, mas era só um comercial e eu dei um sobressalto quando a faca começou a escorregar da minha mão. Eu estava cochilando. Eu pisquei com força e sacudi a cabeça de leve. Precisava ficar acordado, não para protegê-la, porque eu ficava cada vez mais certo, conforme o tempo passava, de que nada ia acontecer, e sim para mostrar que ela podia contar comigo. Se ela soubesse que podia confiar em mim, então ela... Eu acordei com Rebecca gritando. Aquela coisa tinha derrubado ela no chão e estava montada em seu peito, esmurrando as coxas e a virilha com um porrete pequeno. Era uma coisa envolta em couro marrom. Era exatamente como ela tinha descrito. Um homem de baixa estatura, anormalmente largo, com a pele quase luminosa de tão branca, parecendo marfim. Usava uma camisa de flanela abotoada, mangas dobradas e calça cargo, mas os pés estavam descalços e terminava em unhas pretas, bem cuidadas, que lembravam obsidiana. Quando ergueu o rosto e me encarou com um sorriso amarelado, vi que os olhos eram 2 esferas de um negro brilhante. Me levantando, grog, berrei para ele parar e avancei. Ele seguiu me encarando enquanto batia nela, os golpes certeiros, mesmo com os olhos vidrados na faca na minha mão. O sorriso silencioso não tremeu quando enfiei a lâmina no peito dele. Senti a mão poderosa agarrar a nuca e as vértebras protestaram quando ele me arremessou para longe, a faca ainda enfiada no peito. Eu bati na mesa de centro e uma dor aguda acendeu no meu ombro esquerdo. Ignorei, rolei e fui de novo para cima dele, dessa vez mirando um chute naquele rosto risonho. A cabeça dele foi para trás com o impacto, mas a única mudança foi o sorriso sumir e toda a atenção voltar para ela. Ele já descia pelas pernas de Rebecca, golpeando os joelhos com força suficiente para arrancar novos gritos, enquanto ela tentava reagir sem força. Recuperei o equilíbrio depois do chute, me inclinei e arranquei a faca do peito dele. Metade de mim esperava que ele me agarrasse de novo,
mas ele nem pareceu notar quando recuperei a arma daquela ferida sem sangue e me movi para as costas dele. Com as duas mãos, comecei a esfaqueá-lo de novo e, de novo, só no quinto golpe, ele começou a fraquejar. Só no 10º, ele parou. Quando puxei a faca pela última vez, ele tombou, o corpo se esfacelando ao tocar o chão. Rebecca começou a se afastar e eu estendi a mão para ajudá-la. Os olhos, ainda grudados no que acontecia com o corpo daquela coisa, continuava a estilhaçar e a se desfazer como se um gigante invisível o moesse. Em segundos, não restou mais que um pó branco sobre as roupas que a coisa vestia. E então, esse pó sumiu. Olhei para Rebecca, pronto para consolar, levá-la ao hospital, o que ela precisasse. Como eu a via de cabeça para baixo, demorei um instante para notar que ela estava sorrindo. Foi tempo suficiente para ela agarrar as minhas pernas e me puxar. Ela veio por cima, subindo no meu tronco, enquanto me arrastava com uma força tremenda. Não fez som nenhum e, quando se acomodou sobre meu peito, com os joelhos prendendo meus braços, até o sorriso sumiu. Percebi, com horror crescente, que o porrete pequeno de couro marrom não tinha sumido com o corpo do homem. Estava na mão direita de Rebecca. Os minutos seguintes viraram neblina de dor, raiva e pavor, enquanto Rebecca me espancava sem piedade. Os clarões brancos dos primeiros golpes na cabeça e no rosto ficaram vermelhos e, depois, ganhavam pontos pretos conforme eu beirava o desmaio. Os ouvidos zumbiam, o nariz sangrava e eu quase não enxergava quando ela se levantou. Por um momento, fiquei deitado, dolorido demais e em choque para reagir. Então, senti algo roçando meu rosto. Eu recuei de um tranco, piscando, com medo de outro ataque. Toquei hesitante a cara inchada e senti o que tinha acontecido. Era cabelo. O cabelo de Rebecca. Eu pisquei de novo, tentando clarear a visão para enxergar ela de pé sobre mim. Estava tirando a roupa, mas isso era o de menos. O cabelo caía em mechas grossas, enquanto a pele ficava branco, morta, e ganhava um brilho antinatural. E por mais impossível que fosse, o corpo também mudava de forma, entortando, alargando, e o rosto, pouco a pouco, virava uma versão mais próxima do homem que tinha nos atacado minutos antes. Quando ficou nua, olhei do rosto novo e estranho para baixo e vi que os seios tinham sumido, assim como o contorno mais feminino. Mas embaixo, a poucos centímetros de mim, vi que a região da virilha já não tinha nada. Em vez disso, a pele lisa, dura, cor de marfim, era interrompida por um retalho irregular de pequenas pedras negras brilhantes, se espalhando de onde suas partes deveriam estar, e abrindo um leque irregular pela parte de baixo do abdômen e o alto da parte interna das coxas. O desenho lembrava uma erupção, uma coisa apodrecida, mas também me veio à cabeça pedrinhas vulcânicas minúsculas, salpicadas como contas sobre um colchão branco muito rígido. Foi quando eu percebi que aquelas pedrinhas, aquelas pedras, estavam me observando. Piscavam às vezes e me avaliavam com 1000 olhares escuros, pesando minha existência com um mar de pontos negros encarando sem humanidade. Hoje, quando me forço a lembrar, eu reconheço minha inteligência naquela multidão de olhos que cravejava a pele que um dia foi bonita. Inteligência e má vontade numa escala que me fez sentir um macaco bruto apavorado, tentando me arrastar para longe do horror. Ela me deteve com o pé no estômago, pressionando o suficiente para doer e me parar, para causar uma contusão sem destruir os meus órgãos. Forcei o olhar de volta ao rosto. Ao rosto dele agora, porque já não havia traço de Rebecca e a sombra azulada da barba começava a nascer na boca e nas faces. Encontrei os olhos e tentei falar, tentei suplicar, argumentar, trazer Rebecca de volta de algum jeito. No fundo, eu sabia que era impossível, talvez mais impossível do que
todo o resto, ele me impediu, pondo um dedo nos meus lábios, pedindo silêncio, enquanto se abaixava para pegar as roupas antigas. O jeito de tocar a minha boca me arrancou um soluço. Era um gesto que Rebecca fazia comigo, brincando quando a gente se provocava. Senti esperança e tristeza subirem no peito, e eu ia tentar falar de novo, alcançar ela de algum modo, quando ela falou numa voz áspera, masculina: "Até outubro que vem." E então, ela não estava mais ali.